Neste estudo de caso, vamos tentar verificar se existe força no movimento uniforme e no movimento uniformemente variado. Existe força agindo nesses dois movimentos? Veja, vamos pensar inicialmente nas velocidades. Veja, a velocidade no movimento uniforme ela é uma constante, ela não depende do tempo. Mas no movimento uniformemente variado, ela é uma dependente do tempo. Ela tem uma função do tempo, uma função de primeiro grau do tempo. E aí, com essas informações, nosso objetivo é descobrir: existe força agindo aqui nesse movimento? E neste? Existe força agindo? É um problema muito interessante. Veja, vamos partir da definição de força. Ela é a derivada do momento em relação ao tempo. E o momento é definido como a massa, o produto da massa pela velocidade. Pela velocidade, que a princípio são dependentes do tempo. A gente supõe que tanto a massa quanto a velocidade sejam dependentes do tempo. Então essa derivada aqui, temos que usar a regra do produto aqui para resolver, é o primeiro termo vezes a derivada do segundo, mais o segundo termo vezes a derivada do primeiro. Então, a princípio, a gente tem que derivar esse produto, né? Porque nenhum dos dois, a princípio, são constantes. Bom, mas, então, assim, na verdade, a força, ela tem duas derivadas envolvidas, a derivada da velocidade e a derivada da massa. Nesse nosso caso aqui, ó, que não vamos perder em generalidade, se a gente considerar que a massa é uma constante, então esse termo derivado de uma constante é zero. Então o que sobra aqui para a gente é o produto da massa pela derivada da velocidade em relação ao tempo, que é a aceleração, né? Bom, diante dessa definição, vamos tentar analisar agora, primeiro para o movimento uniforme, se há força agindo nessa aplicação da cinemática, né? Veja bem, força é a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Veja, supondo a massa é uma constante, né? A massa aqui é uma constante, nesse caso. Quem é a velocidade ali? Ela é constante, ó, é uma constante chamada V0. A gente chamou de V0. Veja, a derivada de uma constante é zero. Portanto, a gente afirma aqui, ó, no movimento uniforme, não há forças agindo. Não existe força no movimento uniforme. Porque a força provoca aceleração. Força provoca aceleração, que é variação de velocidade com o tempo. Se a velocidade não muda, a força é zero. Então, no movimento uniforme não há força. E no movimento uniformemente variado? No movimento uniformemente variado, veja bem, a velocidade agora, ela não é mais uma constante. Ela é uma função de primeiro grau. Ela é uma função de primeiro grau, certo? Então a gente tem que aplicar aqui a regra da soma, né? Para derivar, vai ser o quê? A derivada do primeiro termo mais, veja, o A é uma constante, ela sai do operador, dt sobre dt. Então veja bem, esse termo aqui é zero, porque o V0 é fixo, então a derivada de uma constante é zero. dt sobre dt dá 1, então sobrou aceleração. Então nossa força aqui, ó, ela vale m0 vezes a aceleração. Então existe força. Força não é zero, é diferente de zero. Então no movimento retilíneo, no movimento uniformemente variado, existe força, né? Então a gente verificou se há forças nesses movimentos. No movimento uniforme não, porque a velocidade não muda. E no movimento uniformemente variado, sim, existe força, porque a velocidade muda. Então a força provoca a mudança de aceleração, que provoca a mudança de velocidade. Ok? Então até a próxima.